Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com seu programa preferido, que chama Atualidades PAN, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Um dia agitado hoje, bastante agitado, em termos de julgamentos, de liminares, de embargos infringentes, bem movimentado efetivamente este dia. O TRF4 negou o recurso de José Dirceu, mantém a sua condenação de 30 anos e ele também vai ter que voltar para a cadeia, não vai ter que voltar, Ayrton Rochou? Isso. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Começamos com o José Dirceu, pois o José Dirceu tinha sido condenado em primeira instância ao redor de 20 anos e teve a sua pena aumentada, então, pelo TRF. Né? E era essa matéria que ele buscava recorrer já dentro do próprio TRF, buscando a mudança. E essa sentença foi confirmada. Para se entender, é o caso da Petrobras versus Engevix. Certo. Né? Era que às vezes a gente esquece, né? Porque já tem tempo essa história, que a Engevix... por isso que eu gosto de dizer qual é a matéria para se perder. São muitas coisas. Então foram julgados os embargos de infringentes, não foram acolhidos, ainda não terminou a segunda instância, porque o que autoriza, o que o STF nos ensinou lá em cima, é de que após o trânsito da segunda instância, encerrado todas as possibilidades de recurso, então volta para o juiz de primeiro grau, ele é comunicado e ele então decreta a prisão, que é da 13ª Vara Civil. Então, aguarda-se os embargos de declaração, possivelmente ainda os embargos de declaração da rejeição dos embargos de declaração, mas este não mais interrompendo a possibilidade de prisão, a exemplo do que aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses embargos, eles ainda têm efeito suspensivo. O primeiro, né? O primeiro. Agora, os embargos dos embargos já não tem mais o efeito suspensivo, por isso que está acontecendo já, então, a execução da pena depois dessa condenação em segunda instância, apesar de existir os embargos dos embargos, que foi a discussão que aconteceu agora, né, recentemente com o ex-presidente Lula, ele não tem efeito suspensivo e, portanto, depois dos embargos, esses primeiros, ele já pode novamente voltar para a cadeia. Provavelmente voltará. Voltaremos, como dizia o anônimo. E o que chamou a atenção foi esse aumento da pena, né? Olha, aumentou em quase 10 anos. Então, e ele tentou, veja bem, embargos infringentes, para que você possa entender, é quando há na Câmara um voto divergente. Então, tu levas para a turma completa, para o pleno, para que ele julgue, então, a decisão novamente. E aí, por 6 desembargadores, 3 recrutados da 7ª turma e 3 recrutados da 8ª turma, eles mantiveram a condenação de 30 anos. Então, como disse bem a Carla, agora só cabe os embargos de declaração e, ao serem julgados, comunica-se o juiz de primeira instância, que é a 13ª Vara Civil, então poderá ser expedido o mandado de prisão. E a Procuradora-Geral da República também, Raquel Dodge, se manifestou, né? E ela foi bem clara quanto defender a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva em qualquer processo de reclamação que tenha dentro do STF, né? Ela também se posicionou. Eu acho que ela está até bastante preocupada com os questionamentos que estão se fazendo da corte, né? Que isso possa ter alguma influência. Ela, como operadora de direito e como chefe da Procuradoria, ela lógico, ela vê se a gente aqui na ponta está preocupado com o descrédito, com as divergências de opiniões, com as contradições entre os próprios ministros, com a exposição pública que os ministros têm se prestado em eventos, né, em aeroportos, em outros países, né? Lógico que ela como uma operadora do direito, se vê com toda essa preocupação e não poderia ser diferente. E quanto aos advogados de defesa também, que entraram, né, de novo no TRF reclamando as decisões, alguma coisa do tipo, não? Não sei se... Por que ela se manifesta assim nesse momento? Não, é que, na verdade, o problema é um movimento nacional. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Cláudio Pacheco Schlamacher, ele tem manifestado uma posição em termos da Ordem, mas os criminalistas, os advogados criminalistas que também discordam, querem que só com o trânsito em julgado seja feita a prisão. Então, dentro da própria Ordem Nacional, essa discussão continua muito intensa,
doença. Então, é uma matéria controvertida, nós não vamos conseguir consenso num assunto tão complexo. Deixa eu dar uma notícia do que está acontecendo por aqui. A Prefeitura, nesta sexta-feira, vai retomar a Operação Tapa Buracos. Nós fomos comunicados aqui pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que agora conseguiu viabilizar a normalização da Operação Tapa Buracos a partir deste dia 20, sexta-feira. Após 3 licitações que nós já contamos aqui, resultaram completamente desertas, né? A solução da Prefeitura foi a compra emergencial de 200 toneladas de cimento asfáltico de petróleo, que é o que é empregado na mistura que é feita com brita e areia para a fabricação do concreto betuminoso usinado a quente. Gostou? É isso que vai no chão. Adequado à conservação de vias. Esse material já chegou até Porto Alegre, o asfalto já está sendo produzido na usina do Sarandi e para cumprir a programação, então, eles começam nesta sexta-feira a mexer em tudo isso. Quem está em exercício o nosso prefeito é o vice em exercício, o Gustavo Paim, que visitou as usinas para conferir os trabalhos, enfim. E agora, depois disso, eu quero saber quem vai pagar o conserto dos nossos carros demolidos por baixo, coisas que perdemos, muito dinheiro que se gastou, porque os buracos existem, nós estamos com problema de iluminação também na cidade, tu não enxerga os buracos, tu cai nos buracos. Inclusive, deveria mudar de nome, né? Não tapa-buraco, sim, tapa-cratera, porque esses buracos já ficaram muito maiores. É verdade. Agora, uma situação que estava preocupando e muito Santa Maria nos últimos dias, as pessoas começaram a se sentirem indispostas, febre alta, dor no corpo e procuraram ajuda, procuraram os médicos. E os médicos começaram a reparar que aquele sintoma era sempre o mesmo entre as pessoas, algumas com vermelhidão na pele e tal. E aí começaram a fazer testes e chegaram hoje à conclusão que realmente existe uma epidemia de toxoplasmose em Santa Maria. E os especialistas dizem que pode vir, inclusive, da água. Ontem nós falamos exatamente sobre o esgoto, né? Exatamente. E aí, uma das causas pode ser realmente a água não ser tratada. Enfim, a Corsa diz que a água é tratada, assim, que pode ser consumida. Mas os especialistas dizem que os infectologistas, os médicos infectologistas, que é bom que gestantes, em especial, porque a toxoplasmose pode dar muita complicação na gestação. Então, gestantes, aquelas pessoas que já têm uma imunidade mais baixa, que não tomem a água direto, né? Que comprem a água mineral. E aqueles que consumirem a água direto, que até pode ser consumida, mas que fervam ela durante 10 minutos. Essa é a recomendação. Parece que de 17 amostras, 12 deu para toxoplasmose. E nos últimos, parece que 100 pessoas já procuraram um posto de saúde com as mesmas... Tu sabes que sobre isso que tu estás dizendo, os mesmos sintomas. Eu tive uma professora bem jovem, 20 e poucos anos, uma professora de Pilates, que teve toxoplasmose, ficou cega de um olho, assim, em um mês. Tudo leva a crer que foi no período que ela estava fazendo uma dieta, que ela almoçava fora por causa dos horários de trabalho e ela comia muita salada crua. Provavelmente foi ali dado. Imagina que... Ela ficou cega. Exatamente. E pessoas que têm alguma complicação também não pode, estão dentro desse grupo de risco. Crianças com menos de 2 anos pode levar a inflamação cerebral. É bem grave. Desenvolvimento do feto na gravidez, aborto, são várias as consequências da toxoplasmose. Então, o pessoal de Santa Maria, coitado de Santa Maria, né? Santa Maria tá sofrendo. Tá premiada, né? Olha, tem que benzer aquela cidade, né? Mauro Barcelos, tudo bem? Olha, tá tudo bem. Eu tava ouvindo vocês. Disse que tu tá fazendo seguidores? Porque o nosso ponta esquerda ali tá com um casaco também, uma cusparada de mate. Por causa da cor, né? Eu acho que foi a cusparada que chegou lá. A língua alemã tem uma palavrinha que eu admiro muito. Aliás, a língua alemã é fantástica, é uma língua escandinava, originária, etc. E que diz o seguinte, Bidel. Bidel significa alemão leal. E o senhor José Dirceu
com tudo aquilo que ele fez, que está comprovado através das suas condenações, condenado, transitado e julgado, essas coisas todas que vocês sabem melhor do que eu. Ele em nenhum momento promoveu ou propôs fazer uma delação premiada. Eu estava pensando, se o Zé Disseu resolvesse fazer uma delação premiada, ele que ficava no gabinete antes do presidente Lula, né? Para falar com o Lula, tinha que falar primeiro com ele. Se ele resolvesse fazer uma delação premiada para fugir de toda essa sua condenação, agora já foi transitado, agora não pode mais voltar atrás. Mas se na época ele tivesse feito isso, se na época ele tivesse realmente contado todas as histórias que ele sabe como o Palocci fez e está tentando até agora a sua delação premiada. Então, hoje, até fui criticado na Rádio Pampa por ter feito este mesmo comentário que eu estou fazendo aqui, a respeito disso, da lealdade das pessoas. Ah, mas o camarada é um escroque, que é isso, eu não discordo dessas opiniões. Claro que eu não discordo, a justiça já o condenou, já consagrou a sua condenação. Eu só quero dizer que hoje é até admirável uma pessoa ser leal à outra, porque todo mundo quer se dar bem, todo mundo... raro, né? Todo mundo quer olhar para o seu umbigo, ver os seus problemas, consultar os seus áulicos, aqueles seus alunos, aqueles que estão ali ouvindo as suas perorações, as suas pregações. E o Zé Disseu se manteve incólume, se manteve dentro das suas características, de tudo aquilo que ele passou durante o decorrer da sua vida. É uma pena que ele é um brilhante advogado, inclusive conheço o trabalho dele, entrevistei ele diversas vezes lá em São Paulo, tem aquele horrível sotaque do interior de São Paulo. Por que vamos fazer? Paior legal. Tá até legal com você, gaúcho. Tá legal, gaúcho? Aquela coisa toda, aquele sotaque horroroso. Ele é um homem de muita posição, é muito firme. Mas, infelizmente, enveredou por esse caminho do dinheiro fácil, o caminho seguido por muitas pessoas. Pagou com a sua lealdade. Agora, quem é leal não espera lealdade dos outros. Tanto é que ninguém foi ajudá-lo até o presente momento. Apesar que a justiça está fazendo a justiça. Eu não sei como não diz que ele também é um prisioneiro político. Eu não entendo. Hoje todo mundo é prisioneiro político. Interessante isso, Olha, prisioneiro político, vamos aproveitar. Desde 1959, Cuba não tinha um civil como presidente. Hoje tem. Quem é ele? O Canel. É um cidadão formado em engenharia, nascido após a Revolução Cubana, após a invasão de Cuba pelas forças castristas, com a presença de Che Guevara, que se incorporou àquelas forças, com a presença de outros revolucionários que tomaram o poder de Fulgêncio Batista. Na verdade, que eles não tomaram o poder. Fulgêncio Batista, quando viu se aproximar as tropas, ele não reagiu. Ele pegou o primeiro aviãozinho que ele podia e se mandou para a Costa Rica, Fulgêncio Batista. Naquela época, Cuba era considerado o paraíso das rameiras. As rameiras são as prostitutas cubanas que atendiam seus clientes ricos americanos nos cassinos e hotéis que existiam na ilha. A ilha era próspera na época, porque rolava muito dólar, muito dinheiro, etc. Então, Fulgêncio tinha esse acordo com os Estados Unidos que permitia a construção de hotéis, cassinos e tudo mais com aqueles milionários americanos, principalmente de Las Vegas. E ele foge, né? Vai embora e assumem eles os castos aquele país, aquela ilha caribenha. Então, tudo que se viu daquela época até hoje está lá. Claro que muitas pessoas do mundo louvaram. O que tu acha disso, Chicão? Eu acho que o Marne tem toda a razão e eu vou acrescentar uma coisa no Marne. O seguinte, quando eu vejo alguém na rua, Marne, com uma camisa com a foto de Ernesto Che Guevara... Um assassino. Eu acho que esse cara tinha que ser preso. Porque Che Guevara foi o maior bandido que a América do Sul teve. A palavra paredão, me corrige, Mari, veio dele. Numa noite, ele mandou executar 200 soldados de Fulgêncio Batista contra-revolucionário em Cuba. O que fizeram com ele na Bolívia foi a justiça ter matado Che Guevara. Pinochet é um ídolo que eu tenho. Pinochet é uma pessoa angelical perto de Che Guevara, perto desse Fidel Castro e perto de Raul Castro, que o Lula quis nós fazer engolir. Por que o Lula não mandou o Pinochet para cá? Com o Pinochet, o Chile decolou. Tu sabia que o Chile faz parte da ALCA, né? O Chile é um país extremamente desenvolvido. Eu estive lá 2 vezes e acho que o espírito de Pinochet trouxe uma coisa que o Mário fala todo dia aqui para nós. Disciplina. Disciplina, educação. Tu vê em Santiago do Chile crianças de 10 a 15 anos de idade, 8 anos, com vestido de saia plissada, as meninas com azul marinho, com camisa branca, coisa que não existe mais aqui. Gravata.
gravatinha, para ir na escola. Aqui não, um monte de marginal, com crack, papapá. Tudo isso veio via PT. PT destruiu esse país. Quem viveu naquela época, em Cuba foi o grande ganhador do Pulitzer e do Nobel, que foi o Hemingway, Ernest Hemingway, que escreveu lá O Velho Mar. O Velho Mar, ele escreveu lá, olhando para aquelas praias, teve aquela ideia genial de criar esse personagem que vai pescar, fica pescando horas e dias, não tem mais comida, não tem mais água e consegue pescar um peixe enorme. E ele fica segurando aquele peixe até que o peixe se rende, ele reboca o peixe. No momento que ele vem rebocando o peixe, os outros peixes começam a comer esse peixe. E ele chega na praia, ele chega apenas com como se chamam? As espinhas, os ossos do bicho, né? Do animal e as suas barbatanas. E ele diz, mas eu consegui pescar. Essa é a história que foi bolada pelo Hemingway. E que vivia num restaurante lá chamado La Bodeguita, que tem um coquetel... Bodeguita del Médio. Isso, E sabes que Hemingway veraneava às vezes em Punta del Este. Ah, sim. Ele tinha uma casa em Punta del Este. Aí tu ia na casa dele. Claro que não, que eu não sou dessa época, né? Mas bem depois... Ela responde na lata. O Chicão quis te testar. Ela responde na lata. Aquela sobrinha dele, eu acho, aquela... A linda, a Mariel e a Margot. Ela ia a Punta del Este e ficava lá São na casa... netas dele. São netas dele, né? Netas dele. E uma história fantástica do Ernest Hemingway, que até eu acho que eu já contei aqui essa história. Ele suicidou-se, né? Todo mundo sabe dessa história. E eu já contei. A mãe dele, meses antes, ele bebia muito, né? Ele era alcoólatra, bebia muito, casou-se diversas vezes, etc. Se sentia infeliz, o amor consumia ele, escrevia os seus livros, Adeus às Armas, que para mim é um clássico. Igual o Chicão. Lembrei-me do Chicão também é consumido pelo amor. Foi consumido. O pai dele praticou o suicídio também. E algum tempo antes da sua morte, a mãe manda de presente para ele a arma com que o pai se suicidou. Credo. Aí ele pensa, mas será que a minha mãe É um convite ou uma sugestão? Ele tinha um pouco mais de 60 anos, aquela barba branca, aquela postura, um homem forte, sabe? Não gordo, mas forte e tal. E inchado, né? Um Vitorino da vida. Não, o Vitorino já não é mais gordo, ele é um leitão. O Mário é um cara. Não é, mas é verdade. Mas o Vitorino... Imagina se ele ouve. Eu só vou avisar uma coisa pra vocês, o Vitorino está em Porto Alegre. O Vitorino Vai saber disso. As férias do Vitorino é no Lindóia. Hoje, Marcelo. O Vitorino está pronto para ser feito uma pururuca dele. Ele sabe tudo. Mas terminando. barbaridade. Vejam só, claro, eu tinha que contar fazer essa brincadeirinha com meu amigo Vitorino, porque esse é um assunto muito sério, esse problema de indução. Quando uma pessoa tem a tendência ao suicídio, essa pessoa tem que ser... Se você ouvir falar, leve a pessoa ao médico, leve a fazer um tratamento, aconselhe, porque todo o suicida, ele, segundo o que eu li até hoje, isso não tem informação médica, mas tudo que eu li a respeito, ele está dando um sinal, pedindo socorro. Ele avisa. Pedindo e as pessoas socorro. não entendem. Então, essa pequena história do Hemingway. Agora, falando em não entender, por que o presidente Michel Temer tem o mau hábito de receber as pessoas fora da agenda? Pois ontem o presidente recebeu fora da agenda oficial Ali Maslom, que atua como juiz instrutor de Gilmar Mendes. Tudo tem um link. A assessoria do presidente, obviamente, disse que não tinha nada a ver, que não era uma audiência e tal. Mas o engraçado é que hoje ele viajava e para pegar fazer um interrogatório com o Sérgio Cabral. Eu acho que nada tem a ver, hein? Sabe que também tem um depoimento que chegou agora no STF editado, porque o ex-presidente da Rodrimar, na questão dos portos, deu uma declaração para a Polícia Federal dizendo que ele tinha tido uma conversa, sim, com Michel Temer para facilitar uma obra que estava meio trancada, e agora, para o STF, ele muda a versão e omite esse fato de que teve essa conversa. E nos bastidores de Brasília está rolando muito a questão das declarações que estão sendo dadas, né, algumas delações e outros
registros apenas, né? Os testemunhos, enfim, das pessoas que estão envolvidas com esse caso e parece que confirmaram mesmo que o coronel é o testa de ferro lá, é o laranja, é o Coronel Lima, né? Coronel Lima. Não é o Coronel Lima, é o Coronel Laranja. Laranja, não é Lima, é laranja. Do presidente Temer. Então, realmente, então é isso, tá fechando tudo, né? Tá fechando tudo. Claro que a assessoria dele disse que era um encontro de velhos amigos de carreira jurídica. Mas, dona Magda, o Dudu Alvarez, nosso colaborador, o homem nosso colaborador é bom. O homem de 1.249 mulheres, dizia o seguinte... Mas era 1.250. Não, estava em 48, foi 49. Mas aquela noite aconteceria uma efeméride e seria 1.250. Estava em 48, eu acho que não fechou a operação, então. Ele correu todo mundo lá do negócio. Ele conta. Ele não conta. Ele disse uma coisa interessante aqui, que a praia que o Hemingway morava chamava-se Corima, em Cuba. Ele conheceu essa praia, 30 quilômetros de Havana. Legal. Que legal. Magda, só para não mudarmos o assunto, seguirmos na questão do Temer. Nós veremos um pouco daquilo que há de pior no ser humano, que é a falta de poder ou o interesse escuso de cada um. Tão logo se aproxime as eleições e tiverem a certeza de que Temer não concorrerá, vocês aguardem uma corrida de informações, de delações, de denúncias a respeito do presidente. Isso está retraído porque se trabalha com a expectativa. Ontem nós trouxemos alguns cenários aqui quanto à possibilidade do Temer ainda concorrer. Os testes de popularidade têm sido feitos com ele, mas tão logo seja anunciado, nós teremos uma avalanche de depoimentos e declarações e delações em relação a esse exercício da presidência. Começa só com o Coronel Lima, nós também já trouxemos aqui os 3 principais assessores, as acusações, discorremos aqui, mas aguarde-se o capítulo dessa novela, porque ele virá muito quente. Falando em nós falamos, vocês falaram ontem sobre o julgamento, pedido de defesa do Maluf, e vocês acertaram, né? Olha, Magda, a gente não quer se exibir, mas a gente é exibido. Não é que eu queira me gambar, a gente não quer se exibir. Não é que eu queira me gambar. Tu tá exibido porque vai no Gondoleiros comprou. Parou! Parou! Vai no Gondoleiros. Não, é o fim da várzea. Existe o Gondoleiros ainda? Magda, eles vão lá dançar. Um clube muito bonito, que tem um número de sócios, os associados muito legais, promove eventos muito legais, muito divertidos, comunidade que vai, é muito bacana. Agora eu não sei, para Magda, todas as idades. Agora eu não sei, Magda, se falo do evento que haverá amanhã. Fala do evento. Ou falo da matéria que tu me desse. Agora todo falo mundo do Maluf, eu não sei. Agora todo mundo perdeu o trem do Maluf. Eu tô pela minha coordenadora. Então fala na festa de amanhã no Gondoleiros. Na festa de amanhã dos Goleiros. Então eu amanhã acompanhado de Gustavo Vitorino, que ainda se encontra na capital gaúcha. Mas a pergunta é a seguinte, vocês vão os dois de casal ou cada um vai com o pai? Não. Porque o Vitorino já fez a ação dele. Não. E os guris ficam dizendo horrores do Vitorino aqui? O destino será o mesmo, a mesa será o mesmo. Cada um com a sua cara metade. Cada um procurando seu espaço. Cada um procurando seu espaço. Cada um tentando progredir no seu estado civil. Eu entendi. Para que possa acender o status quo. E o que tem no Gondoleiros? Os Goleiros haverá primeiro um abraço ao presidente. Cadê o meu querido presidente Antônio Almeida? O Toninho português está fazendo uma festa, é véspera de feriado, então lotação total. Com a banda Fama Festa Show, uma banda extraordinária. Ela é maravilhosa. Então, eu vou lá prestigiar aos queridos amigos, porque Magda também tem quem cuida da alimentação lá, não é nada mais, nada menos que Joaquim Amaral, da Casa de Portugal, meu querido amigo que está lá. Então, isso, exatamente. Então vou rever amigos, fazer este preito de saudade que tanto estou contando as horas para chegar. De onde eu deduzo que é 0800 para vocês, né? Não, o fato de sermos se o Vitorino vai acompanhado, é 0800. O Vitorino é estrela, o Vitorino é convidado da presidência. O Vitorino é convidado. O Vitorino é estrela do Gondoleiros. Amanhã ele é convidado da presidência do clube, evidente. Ele é uma personalidade. Ele é uma personalidade. E tu vai porque tu sabe porque eu sou estagiário dele. Você é o estagiário dele. Eu vou porque sou estagiário dele. Eu quero te dizer uma coisa, tu cuida que o teu copo, tudo, porque ele vai botar um veneninho pra ti, porque tu tá fazendo muito sucesso nessa bancada.
cuidado, cuidado. Ai, diz isso, Vitorino não é maldoso. Não, mas ele não... Viu? Tô te defendendo, Vitorino. Ele não faria isso. Ô, Márcia de Windsor, tu acha que não, Márcia de Windsor? Não, não faria. De qualquer maneira, estão todos convidados. A venda também? de ingresso na Não, eu tô fora da operação. Muito obrigado. Não, ou eu tô Os com gondoleiros é o O cúmulo. meu presidente, o Antônio Almeida, está convidando a bancada, é Presta extensiva a atenção, eu sou bancada. convidada ou eu tenho que comprar o ingresso? Porque misturou os assuntos. O Magno, tu é uma estrela. Vai pagar Não um posso couvert, imaginar só. que tu Vou pagar um pagaria. couvert. Não posso imaginar que tu pagaria eu ingresso amanhã, em eu algum adoraria evento. ir na festa mesmo, não tendo sido convidada, se fosse, mas eu amanhã não posso fazer nada. Eu tô concentrada pro show dos sertanejos de sábado. Eu Não sei. posso fazer nada amanhã. show sertanejo? Minha irmã. Aí a Jéssica. É que eu tô fora 5 horas de vida show, noturna. Jéssica. 5 horas de show na Arena do Grêmio. As maiores Chitãozinho, duplas Chororó, sertanejas, é. Daniel, Bruno e Marrone, me ajuda com os outros. Achei que fossem os amigos. O Leonardo. Não, são 5 atrações. Tô por fora. Muito bonito. Eu não vou, mas levarei a minha irmã e uma consorte até o local para que elas Consorte assistam. que estão contigo, é isso? gracinha. Pois lógico que estou levando, então tá bem. mas não me farei presente, ele não tem me uma farei. Não, tu vai só desovar. Não. Vai fazer a desova. Vai chegar na porta Vou da arena, levar ao só- evento, o evento é super importante. Minha irmã Neira, minha querida irmã, foi lá se preocupar, teve que comprar quase 2 meses o ingresso, é uma lotação lá, está se esperando 50, 60 mil pessoas no evento na arena, então vai ser um show espetacular, sem dúvida. Meus parabéns pela tua escolha, mano. Nós temos como uma concentração antes de ir pro show, entendeu? Porque nós compramos um camarote, então nós temos a concentração antes. Então hoje, sexta eu não posso sair. E o Chicão tá nessa? Não, tô fora, Não, querido. e não é 0800. Mas nessa também, Chicão. Não, meu amor. Não, na minha eu sei que tu tá fora. Eu sou carreira solo. Mas tem outro departamento. Ele anda muito cansado. Não, eu tenho outra história. Chicão só precisa gosta de descansar. eletrônica. Jura que ele vai em festa sertaneja. Tá, mas vamos falar de coisa séria, Carla. Eu vou no Gondoleiros. No Gandoleiros. Voltando à repercussão. Imagina só. Chicão parou, ao respeito. Meu amor, vamos jantar hoje no Gondoleiros. É década de 60. Mas e Se que- Renato Tudo não bem, quer, que coisa melhor. O que é isso? Tem razão, Marcos. Que decepção, Marne. Que decepção, Marne. O Vitorino já fez a opção dele, pegar O três Marne guri que e vai pra lá. o Marne que residiu no 4º distrito renega as suas origens. Mas eu não tô renegando, ele falou que era da década de Mas 60, eu tô ele falou uma concordando. realidade. É uma né? verdade. O clube Seja o bom, clube é uma seja ruim. existência. É apenas uma realidade. Exatamente. O Fama toca música super atualizada. A banda Muito legal. Fama O Fama Festa Show toca por todo o Rio Grande do Sul e Fama todo o é um Brasil. espetáculo à parte. Exatamente. Roupas, tudo, é um espetáculo à E parte. o Vitorino cheio de gurizinho lá dentro. Tá bom, o Mari Barcelos, viu os monstros que tu cria? Fica alimentando os tamagotchi? Eu quero só fazer um pequeno comentário a respeito. Eu já comentei com vocês uma coleção que eu tenho, Rennes, que tem 108 livros, desse eu tenho 101, 102. Sobre como era a justiça, como funcionava a justiça na Alemanha à época do nazismo. No dia 20 de julho de 1944, Hitler sofre o atentado, a famosa Operação Valkyria, comandada Tem um pelo filme com Conde Tom Cruise. von Stauffenberg. Conde que era considerado um dos mais briosos e um dos melhores homens, um dos melhores coronéis da Waffen. Waffen em alemão é força nazista naquela época. Bom, 12 horas e 42 minutos, explode a bomba. Era uma bomba de tempo que ele acha então... Embaixo da mesa do Hitler. Isso, que era uma mesa de carvalho. Foi a sorte do Hitler. A mesa explode, o prédio, a calça fica rasgada, ele fica surdo, mas não morre. Chega Mussolini, naquele momento foi uma reunião. Mas o que acontece? A partir daquele instante começa a busca pelos conspiradores da Operação Valkyria, cujo o fulcro era, o apoio era de determinar a queda de Hitler e promover o armistício com os aliados, coisa que eles não iriam nunca conseguir, porque os aliados só se interessavam numa palavra, numa frase: rendição incondicional da Alemanha. Não existia outro acordo. Então eu quero mostrar 2 fotografias para vocês de um cidadão que era um Feldmarschall, que significa marechal de campo, von Witzleben. Witzleben, tá aí a fotografia desse cidadão.
como ele era com as suas medalhas, a pose dele, considerado um grande estrategista, um grande militar. Agora eu vou fechar o livro e vou mostrar a capa no momento do julgamento, como ele estava no momento do julgamento. Essa era a imagem dele, depauperado, destruído, e o juiz, que foi o mais severo de todos, claro que ele foi fuzilado, chamava ele de cachorro sarmento. Nossa. Um homem que foi Feldmarschall, marechal de campo alemão na Segunda Guerra Mundial. Essa conspiração, não foram mortos mais de 100 oficiais na época, os conspiradores, inclusive a grande raposa do deserto, que era o Marechal von Rommel, que embora estivesse ferido naquela ocasião, foi consagrado como um conspirador e foi convidado por 2 generais a praticar o suicídio. Ele seria enterrado como herói nacional e, se ele se recusasse, ele seria julgado e condenado à forca, e a família sofreria todas as sanções daquela época. Então, um pedacinho da Segunda Guerra Mundial. Eu acho muito importante sempre a gente renovar essas informações para que as pessoas não pensem que uma guerra é fácil, não pensem, não proclamem guerra, não criem nessa cabeça essa coisa, esse heroísmo de guerra, vamos para a guerra, eu sou soldado. Isso é tudo mentira. Guerra é uma nojeira, guerra é uma porcaria, guerra é um lixo. As pessoas que pensam nisso são pessoas com problemas mentais. Falando nisso, problemas mentais, serviu como uma luva. Depois que vocês combinaram. Exatamente. Vamos repercutir o vídeo da senadora Gleisi Hoffmann dizendo, né, na Al Jazeera, na TV Al Jazeera. Não sei se ela recebeu o e-mail. A dona Magda foi denunciada a dona Geise. Não sei se ela... Olha, ela deve estar com a caixa de e-mail dela explodindo de tanta mensagem. E hoje também a Procuradoria-Geral da República se manifestou dizendo que vai abrir um procedimento, já abriu um procedimento para ver se instaura ou não um inquérito para saber que tipo de ato é esse, como pode ser enquadrado esse ato cometido pela senadora Gleisi Hoffmann. A senadora Ana Amélia, como a gente comentou ontem, realmente fez críticas duras e outros senadores também se manifestaram no dia de hoje, e ela conseguiu dizer uma coisa da Ana Amélia através das redes sociais, que eu fico pensando que ela é mais louca do que eu pensava. Ela disse o seguinte: já deu eu não sei, gente, mas tudo bem, o que eu posso fazer? Ou realmente ela está incitando ódio e realmente ela... Mas ela tá. Olha, vai falar para Al Jazeera, que é uma rede de televisão vastíssima, sabe? Exatamente, a maior. Um alcance. E ela disse que realmente falou, mas que falou também com a França, falou que em vários outros lugares, e que a declaração da Ana Amélia, ela era de má fé, ela tinha um tom de xenofobia, ela conseguiu inverter tudo, que ela estava de má fé contra o povo árabe, que imagina, ela não estava se sensibilizando com o que ela estava dizendo, mas para quem ela estava dizendo. Quer dizer, a mulher ela não consegue nem dizer assim, desculpa, acho que me excedi, foi demais. Nem nada parecido. Você sabe que tem um nome isso, né? Isso tem um nome, psicopatia. É uma doença que a pessoa, ela inverte. Tudo que eu disse não fui eu que disse. Quem disse foi a fulana. Isso é uma doença. E tentando colocar a própria senadora contra o povo árabe, que não tem nada disso. Nada disso. Exatamente. E essa moça, essa senhora, é a presidente do partido, um partido da importância do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. É um partido importantíssimo. Já deu 2 presidentes. Até eu gostaria de saber, o nosso telespectador, o Carlos Prates, que sempre se comunica através do WhatsApp, do e-mail, não importa, do Facebook, o que ele pensa da Gleisi Hoffmann? Ele gosta do Lula, ele é do PT. Não, ele é petista, ele já disse que ele é petista. Mas é muito educado com a gente e tal. Maravilhoso. Enfim, tem a opinião dele, a gente respeita, mas eu gostaria de saber a opinião dele com relação a essa senhora. Vamos ver. No fim, nós não falamos do Maluf, né? Não falamos, fomos atropelados. Nós falamos do Gandoleiros, não falamos do Maluf. Fomos atropelados pelo nosso querido Gandoleiro. Afinal, é Gandoleiro? É Gondoleiros. Gondoleiros. Sociedade Gondoleiros.
Gordoleiros. E eu já me imagino eu lá, tô brincando. Ô, Magda, eu já me imagino amanhã à noite no baile e os fãs de Marney Barcelos me fazendo queixa das considerações públicas que ele fez nessa bancada. Eu já me imagino. Vou tentar lhe defender. Quando eu chegar lá amanhã, as pessoas... Tu acha que as pessoas não ouviram o desabono que tu fizesse àquela sociedade? Pelo contrário, muitos bailes eu fui no Gondoleiros. Muitas vezes fui muito bem recebido lá. Muitas vezes saí muito bem acompanhado do Gondoleiros. Quando o Chicão disse que foi must da época da década de 60, 70... Não, o Chicão achincalhou a festa de amanhã. Então tu ouve o que tu tá concordando, que tu tá com problema. Subscreveste as palavras do Chicão, a gente ficou constrangido. A gente ficou constrangido. Ele não estava falando na década de 60. Eu quero te dizer aqui, olha aqui o nosso telespectador. Boa noite, Carla e bancada. Esse Chicão é muito mal agradecido em falar mal do clube Gondoleiros, pois na época do Rainha das Piscinas, ele frequentava o clube muito. Por quê? Eu namorava dentro das piscinas do Gondoleiro. Era uma máquina maravilhosa. E eu ia lá. Comia carne e agora não quer. Acompanhava ela lá. Não quer Eles acabam morrendo pela boca. A mulher me leva lá, eu vou. E ela era do Gondoleiro. Do Gondoleiro. Tá aí. Mas não vou fazer que nem ele, o Vitorino com os gurizinhos. Não, eles não vão com gurizinhos. Deixa fora, vai. Deixa fora. Vai, só oferecer uma opção. O Mário me falou. Não faz isso, que tem muita gente apaixonada pelo Ayrton Ruschel. Eu vou ler aqui, ó. Boa noite. Ai, eu não me canso de admirar esse Ayrton. Nossa, que homem educado, gentil. Ayrton não magoa ninguém. Responde a todos com muita educação e respeito. Eu queria ter 18 anos e ser linda. Mas não muito precisa. Linda para ter uma chance. Diz pra ela que com 55 ela tem chance. Opis, porque ele é avô, ele é casado, é Presta vô, atenção numa neto. coisa. Primeiro, ela deu o nome? Não, calma. Eu vou seguir nessa. Ops, acho que tô apaixonada. Beijos, bancada linda. É a Nete Saldanha, nossa querida telespectadora. Nete, então assim, eu vou avisar para ti e para todas que estão jogando coraçõezinhos e suspiros aí do outro lado por causa do Ruschel. Ele gosta de ser chamado de Ruschel. O nome dele é Ruschel. Ele não gosta de ser chamado pelo primeiro nome. Exatamente. Ele gosta de ser chamado de Fico encantado com esses elogios que a gente recebe, porque são resultados... É carinhoso, né? Porque são em cima de conceito, em cima de opiniões, que é em cima de uma vida inteira de um trabalho. Quando a gente vem aqui, a gente brinca muito, mas para falar as coisas que a gente faz aqui, mamãe botou a gente aos 5 anos de idade no colégio e a gente não parou ainda de estudar. É a mesma coisa, querido. Diz a mesma coisa. Sem dúvida. Posso falar do Maluf, então? Isso! Vou finalmente falar do Maluf. Então vou falar. E vou me exibir pela primeira vez. Porque eu sou recatado. Tu sabes, Magda? Eu sou recatado. É que é bonita, recatada e como é que é? Recatado, e do lar. Um maior bang na noite aí. Casou 8 vezes. Bang, recatado. Chicão, toma aguinha pra tu ficar melhor. Bababá, vai pro Gondoleiro. Olha... Aqui, ó, Chicão. Agora o recado foi pra ti. Vamos lá, Ayrton. Eu quero voltar. Então, o caso do Maluf, a gente brinca, mas na verdade nós viemos, como era um julgamento importante, nós vínhamos há 2 semanas antecipando o que poderia acontecer e a gente fica muito feliz pela credibilidade que a Atualidades tem de 4 anos no ar e da seriedade dos números de Ibope, que são extraordinários a respeito da audiência. Então, a gente fala para muita gente. E quando a gente fala de assunto sério, a nossa responsabilidade, ela se multiplica exatamente por esse número de ouvintes. Então, nós dizíamos que o Maluf seria julgado e ali haveria uma decisão se caberia ou não ainda embargos infringentes. Porque se coubesse embargos infringentes, a prisão a qual o Maluf teria se submetido seria uma prisão ilegal, porque foi suprida uma instância. Teria que ter havido julgamentos de embargos infringentes. Então, esse era o primeiro julgamento que o STF faria. Por 6-5, o Marney, muito apertado o resultado, por 6-5, julgaram que não caberia os embargos infringentes. Portanto, a prisão que o Maluf sofreu era legal. E também esta decisão já sinaliza para
todos os casos que virão a partir daqui. Embargos infringentes só cabe quando houver mais de um voto discordante do voto majoritário. Então, se teve uma decisão hoje muito importante ali. E como nós também tínhamos antecipado que se não houvesse, então, os julgamentos de embargos infringentes, se passaria ao julgamento dos embargos do habeas corpus. Nesse habeas corpus, já havia sido concedido uma liminar pelo Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli. Então, o Maluf estava em casa com a prisão domiciliar concedida em cima de um habeas corpus e viria, então, o julgamento. Nos preparamos todos para sentar, encerramos todas as atividades do dia e sentamos em frente à televisão para acompanhar o julgamento, quando o ministro Fachin, de ofício, veio e disse assim, não, eu concedo o habeas corpus de ofício, e, portanto, não precisou ser julgado por todos os ministros. Então, a prisão domiciliar hoje do Maluf está decidida. É isso. Ele aguardará em casa. Muito bem. Jéssica Weber. Então, quero saber a opinião dos meus colegas. Porque o que eu Meus colegas de trabalho. Meus colegas de trabalho, principalmente aqueles que conhecem sobre o setor jurídico. O governo de São Paulo resolveu pagar 85 mil em uma obra de arte do nosso querido José Serra. Só que o que acontece? Eles não quiseram abrir uma licitação, né, para ver quem ganharia, para ver um valor mais baixo, resolveram pegar um artista e fazer o Gregório Gruber, que é um nome muito conhecido, que faz retratos de paisagens e tal. E aí eles Só que isso gerou muita polêmica. Por que pagar para um retrato 85 mil reais? Que estão dizendo que vai ficar no Palácio dos Bandeirantes, lá em exposição. Isso pode? Alguém quer falar? Senão eu posso falar. Mas, na verdade, há uma pintura do Serra? É uma pintura do Serra. Eu não quero avaliar. Ele é pintor. Não é dele, não foi ele que fez. Um outro artista que vai pintar. Vai retratar. E não fez ainda, ele vai fazer um retrato. Ridículo. Vai pintar. 85 mil reais. O Tribunal de Contas há de fazer uma análise de mérito sobre esse gasto público, isso é dinheiro público, né? Então, vai aí desde improbidade administrativa até sabe lá Deus o quê. Eu acho que precisando de dinheiro e eles será revisado. Exatamente. 85 mil reais, olha. Quando eu digo que as coisas que são anunciadas neste programa são boas, primeiro eu sei que vocês acreditam, mas não tem nada como mostrar. Olhem só a Carla, que comprou uma cama nova, que ela só contou a parte que ela foi mandar fazer a cama da Alicia. Olha só a Carla testando o colchão novo lá da Sleep Shop, ó. Estão vendo aí? Olha que linda. Gostou? Que colchão é esse, hein? Esse é outro. Ele vai falar, que isso? Não sei, o Joer, nosso telespectador, que deve ser teu fã, mandou essa foto da Carla Krieger. Obrigada, Joer. É retrátil. Esse Ruschel, é assim que diz a Débora Santos. Boa noite, bancada top do Rio Grande. Já tivemos de tudo na bancada. Desmioladas que defendiam o sistema, gente que abandonou o programa, surtado que nos chamava de psicopatas. Belíssimo, Débora. Mas esse Ruschel, lindo, gremista. Isso é um defeito. Educado e elegante até nas brincadeiras. Parabéns pelo bom humor. Observação. Vou contar pro Nenê que o Marne chamou ele de leitão. Abraços, Dona Magda, o processo de delação aí. Dona Magda, eu descobri uma figura do direito brasileiro que tem o QI superior ao senhor Chicão. Não pode. Quem é? Doutor Rui Barbosa. Pô. O QI do Dr. Rui Barbosa chega a 187. 180. Provavelmente deve ser um dos maiores cérebros que já existiu nesse país, né? Não sei como é que foi feita essa avaliação, mas eu tenho essa avaliação que diz muito dele. Esse homem era tão culto e tão inteligente que ele tinha uma casa em Petrópolis onde ele deixava a grande parte da sua biblioteca. E ele tinha um secretário que morava lá. Então ele ligava do Rio de Janeiro, ele morava no bairro de Botafogo, se não me engano, na rua São Clemente, ligava para lá e dizia assim, ó, você pega o livro tal, escaninho tal,
etc, etc lá, e ele sabia o local em que estava o livro e mandava fazer uma consulta para que ele pudesse dar algum parecer. Eu imagino quanto o Rui Barbosa cobraria por um parecer, hein? Um parecer jurídico, né? Um homem fabuloso, maravilhoso. É verdade, né? 187 de QI. O senhor tem quanto mesmo? 181. Mas o QI não quer dizer que tu é um cara extremamente genial porque tu tem um QI grande. O QI grande significa o seguinte, que tu tem uma alta capacidade que às vezes não é usada de inteligência. Até. Isso é que nem um tanque cheio. Tem um carro que cabe 200 litros de gasolina, mas ele não usa os 200 litros. Tem uma reserva nisso aí. De repente, um cara que tem um QI de 101 ou 95, que são QIs considerados medianos, ele pode ter um aproveitamento maior que eu. Sim, mas chama-se aplicação. É aplicação. A pessoa aplicada, ela chega lá. Agora, se o cidadão é aplicado com 180... Aí o cara é tiro e queda. Ah, claro. Agora, se o cara não é aplicado em outras coisas... Por exemplo? Porque na vida, o doutor Marne, uma coisa é a seguinte, as pessoas muito aplicadas em bens materiais, elas perdem a vida, porque elas perdem tempo. Não é Nietzsche que diz isso. Você perde muito tempo para conquistar um bem material. Você está perdendo um tempo que tu não recupera mais. O doutor Jung também diz isso. Eu não vou batalhar para comprar uma Ferrari, uma Porsche, posso me quebrar trabalhando e comprar uma Porsche, posso comprar uma Porsche, mas esse me quebrar trabalhando vai me tirar X dias de vida que eu posso me acordar às 11, tomar um banho de piscina, receber uma amiga, ficar caminhando pela cidade, viajar. Isso é o tempo que não volta mais. Sabe que hoje em dia, Chicão, as pessoas elas estão pensando dessa forma. Por que eu vou gastar o meu dinheiro comprando um bem material se é algo que eu vou gastar e daqui a pouco não vou levar comigo pro túmulo? Não volta. Eu penso assim. Investindo mais em viagens mesmo. E vida do jeito que tu gosta. Melhor investimento do mundo. Viagem. Viagem. Ninguém te tira as suas memórias, tudo aquilo que se vivenciou e que se aprendeu numa outra cultura, exatamente, são as experiências. São aquelas coisas que não se vão, aquelas coisas que ficam pro resto da vida. O problema da viagem, aquela viagem virou muito selfie hoje. As pessoas viajam para botar no Facebook, no Instagram. O legal é tu viajar e não comunicar que tá viajando. Aí tu tá viajando para ti. Agora quer fazer um check-in no avião, no aeroporto. Aí é viagem mandrake. Não, mas aí eu também acho legal que as pessoas façam isso, porque elas acabam incentivando outras pessoas a fazerem aquela viagem, mostrando o que há de bom nos locais onde elas visitam e aí incentivam as pessoas a fazer também. Eu não estaria querendo que a roda girasse ao contrário, seria como ficar com a mulher e não poder contar, Chicão. Não, mas é tu, né, querido? O que eu sou acho... low profile. Mas que... Eu sou low profile. Ficar com mulher e não contar que ficou com a história da Sharon Stone. Exatamente. Não, mas é que tinha um gracejo que dizia assim, se eu ficar com a Sharon Stone e não posso contar pra ninguém, não quero ficar. Não tem graça. A graça é contar que ficou com a Sharon Stone. Mas eu acho que é antiético o homem dar nome de mulheres. Eu também acho. Acho de 59ª categoria. E também contar. E acho que não é homem. E contar. Assim como mulher, quando sai com alguém, conta também. Acho que também não tá certo. Mas vamos entrar num assunto tão pesado, dona Jéssica. Não só quando tu fala o nome da mulher, né? Mas também quando tu conta, quando tu pensa na quantidade de mulheres que passaram pela sua vida. Se vamos entrar num assunto tão pesado, as mulheres hoje estão contando com os homens que ficam. Exatamente. A sociedade inverteu. Ontem o homem fazia isso. Hoje o homem tem esse recato, e a mulher está contando, como é. Não, faça meu favor, o homem não ficou quieto. O homem é boca grande. O homem não ficou quieto. A mulher até pode estar falando, agora que o homem continua falando também. Sabe por que as mulheres não contam? Pra não fazer propaganda. Depende. Agora, umas contam que é para as outras não entrarem na fria. Aí sim, depende do caso. Da atuação. Tem umas que contam porque é para ninguém entrar na fria. As mulheres não contam quando é o seu parceiro fixo. Agora, no mundo da eventualidade... Não, nós estamos vivendo um mundo da eventualidade, senhores. Que é isso? Senhores, ele acha que tá Mas quando é caso também. As mulheres também não. Quando é caso, assim, mas aí quando é casado e tem caso, não pode contar
mesmo, senão vai levar um tiro. Pera um pouquinho, né? Nós estamos falando... Mudando de assunto, o nosso telespectador Edu Bauerman de Estância Velha disse assim, por favor, me desculpe, o texto abaixo não era para criticar, era para descontrair. Desculpe, acho que expressei mal, mesmo discordando às vezes de alguns pontos, sou muito fã de todos e aprendo muito com todos. Sabe qual é o problema, Magda? Em estar diariamente com vocês, eu me sinto íntimo de vocês, me desculpem, vocês sim já são de casa, da minha, pelo menos, tá? Eu aí fui olhar o que era. Ele mandou um e-mail ontem que a gente não conseguiu ler dentro do programa e ele achou que a gente se ofendeu. Ele botou assim, um abraço ao novo integrante da bancada, muito perfeito, não levanta a voz, não briga, é bonito. Bah! Tá chato aquela ministra daquele partido pedindo apoio árabe para soltar aquele, sabe? Amanhã ela vai pedir ajuda aos Simpsons, ou ao Chapolin Colorado, ou o gremista, é bucha. O Nenê foi ao botão e vocês chamaram ele de outra coisa. Agora todo mundo até está conseguindo falar. Tá faltando o Neném para ter gritos, brigas e biquinhos na boca dele. O seu Edu não foi com nada, não deu tempo, a gente não deu tempo mesmo. Na verdade, ontem não deu tempo. Sobre a Glaze, não me respondeu o Carlos Prates, talvez até pelo Face ele tenha respondido, mas o nosso outro telespectador, Carlos de Esteio, não perdeu a oportunidade. Oi, Carla. A senadora Ana Amélia, além de violenta, mostrou uma ignorância espetacular. Confundiu Al Jazeera, que é a mídia árabe, com Al-Qaeda, célula terrorista. A senadora Gleice se comunica em vários países com o mesmo conteúdo. Ana Amélia envergonha os gaúchos. Beijos. E aí, Chicão, tu que entende tudo de Al Jazeera, Al-Qaeda... Sabe por que as pessoas confundem? Porque a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, principalmente a Al-Qaeda, usava a TV, a Al Jazeera, a Al-Qaeda mais ainda, para mandar os vídeos de terrorismo, de bomba explodida e os manifestos... Quem é que manda na TV? Essa é uma TV de países árabes que não tem uma tendência. Ela é uma BBC árabe do mundo. Exatamente. Inclusive, o Osama Bin Laden usava muitos comentários dele na Al Jazeera. Então, muita gente confunde. Eu não vejo tanta ignorância nisso. Confundir Al Jazeera com a Al-Qaeda. Tudo bem, ela não é uma professora de história. Ela é uma pessoa brilhante. Mas tudo bem. Mas eu acho que a pessoa que escreveu isso, ela quer justificar, entendeu? Exatamente. E estava malhando a Ana Amélia. Acho que onde quer que a senadora Gleisi Hoffmann tenha falado, o conteúdo do que ela disse não foi bom. É mentiroso. É mentiroso. Faccioso. Sabe? É faccioso. Não importa. Agora, se a dona Gleisi Hoffmann morasse nos Estados Unidos, ela seria enquadrada num artigo de terrorismo. Não, porque a Al Jazeera, ela faz um manifesto de grupos terroristas. Como é que ela vai para a Al Jazeera para pedir ajuda para os árabes para libertar o Lula? Está pedindo para o Estado Islâmico vir aqui. Exatamente. Essa mulher devia... Aí que entra um Estado militar no Brasil que resolve. Respeitamos a opinião do nosso telespectador, obviamente, mas eu não vejo assim como ele vê. Acho que Quero aproveitar que nós estamos em política internacional e o Chicão hoje está disposto, está animado. Qual é a visão dele, do Trump, já que ele criticava a política do Obama? E ele visionário, disse que o Trump era o vencedor. Que ele criticava a política do Obama em relação à Síria e acabou bombardeando, supostamente por ausência de popularidade interna, estaria tentando conseguir angariar essa parte. Como é que tu vê essa mudança de conceito, já que ele bombardeou muito tempo o Obama sobre essa questão? Eu acho que bombardear a Síria, na minha opinião, qualquer presidente americano vai bombardear a Síria, porque a Síria é um absurdo o que o ditador sírio faz. Esse ditador é de uma família que domina a Síria há mais de 70 anos, lança bombas de gás sarin, gás mostarda em população curda. E a Rússia, incrível que pareça, apoia esse tipo de comportamento dos sírios, que alegam que isso aí é para atingir o Estado Islâmico. É mentira, que é se perpetuar no poder. Eu acho que os países ocidentais deveriam boicotar a Copa do Mundo, na minha opinião, a Rússia, porque a Rússia chegou ao limiar. A Rússia praticamente ela é conivente ao terrorismo internacional. O apoio da Rússia é que surpreendeu o mundo. Seria um choque para eles, né? Até a ONU foi contra a Rússia. Imagina se os países ocidentais boicotam a Copa do Mundo, terminou a Copa do Mundo. E o Trump tão criticado, só para concluir, o Trump tão criticado acabou apoiado pelo Reino Unido e pela própria França, através do Macron, né? Então realmente reforçou essa política. A permanência da Federação Russa dentro do Estado sírio é única e exclusivamente visando
considerando a potencialidade do Mediterrâneo. Eles precisam de estar próximos, estar juntos ao Mediterrâneo. Então, essa é a grande realidade. Tudo é um interesse geopolítico, o interesse internacional. Ninguém é santinho nessa briga toda, os Estados Unidos muito menos, o Reino Unido muito menos, esse presidente jovem aí da França, o Macron, também não. Então, todos eles têm os seus interesses. E quanto a boicotar a Copa do Mundo na Rússia, a essa altura dos acontecimentos, eu não acredito que isso vá acontecer. Existem grandes interesses, a Europa precisa do gás produzido na Rússia. Existem grandes dutos que atravessam a Europa, distribuindo esse gás para dezenas de países que recebem o gás e que precisam desse gás, principalmente no inverno, para aquecer as suas casas e suas residências e seus carros, caminhões, essa coisa toda. Mas não te esquece, Mano, que em 80, nas Olimpíadas de Los Angeles, os países do bloco da União Soviética boicotaram as Olimpíadas porque o Ronald Reagan invadiu o Afeganistão. Eu acho que é bem provável, pode acontecer. Não, mas não, Chicão, eu sei que você é um entendido em política internacional, você preconizou aqui a vitória do Trump, quando eu próprio dizia que a Hillary ganharia, de fato ela ganhou, ela teve 3 milhões de votos a mais do votinho na urna, ele ganha no colégio, ali nos delegados, aquela coisa toda de todos os estados americanos. Agora, eu quero dizer que essa política internacional do mundo é que, em realidade, o mundo, as pessoas, como eu falo sempre essa coisa de guerra, o mundo está querendo uma outra guerra. Esses grandes potentados, esses grandes líderes precisam de uma guerra. Precisa ser enxugado do mundo trilhões de dólares, que é dinheiro virtual, não existe produção, Então o mundo está prestes a ter uma grande reviravolta. Escrevam que mas não uma guerra mundial, uma guerra cirúrgica, a guerra na Síria, a guerra em Uganda, na Coreia, mas não em proporções mundiais. Pode prever, ninguém acreditou. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, sabe o que se dizia? Isso aí vai durar 1 mês, 2 meses, a guerra durou 4 anos, morreram 18, quase 20 milhões de pessoas. Só de soldados morreram 9 milhões de soldados, dá 20 com os civis que morreram. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, que foi em decorrência da Primeira Guerra Mundial, do armistício proposto pela França, o chamado Tratado de Versalhes, coloca a Alemanha de joelhos, solicitando e pedindo uma indenização que a Alemanha não tinha condições de pagar, fazendo que grupos extremistas de direita e esquerda crescessem e assumissem a direita o poder, provocando o Partido Nazista como o grande partido, o grande dominador da época. Então, existem grandes interesses por trás de tudo isso. E as pessoas não acreditam. Acreditam no momento que estouram as coisas, né? Como ninguém acreditava que os Estados Unidos fossem lançar 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki para ver... Mas não busca muito no passado uma coisa assim. Mas não existe tempo para guerra. Então, não teríamos que ter guerra hoje. Então, já teria que ter terminado o ciclo, a idade moderna teria terminado, agora viria a idade atômica. Mas é isso que vai acontecer com o mundo. Não vai acontecer, porque agora o mundo está ligado pelo dinheiro. Naquela época, o mundo estava ligado pelas ideologias e etnias. Mudou o conceito do ser humano hoje. O ser humano ele é globalizado. Não pensa isso, não. Mas eu sei que é globalizado. Justamente esse é o perigo. Existe um grande poder central. Onde está o poder central? Meninos, o Gustavo Vitorino fala muito aqui no nosso programa e ele sempre diz assim: vocês vão ver quando estourar o assunto dos fundos de investimentos. Fundo de pensão? Não, de investimentos também. Pois hoje nós tivemos uma ação da Polícia Federal aqui em Porto Alegre, mais especificamente no Cais Mauá, e a bronca toda é junto com a antiga gestora do Cais Mauá, que era aquela empresa ICLA, Leicla Trust. Pois esta empresa foi alvo dessa operação aqui no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro também. Por quê? E, aliás, uma das razões já de ter parado a obra e de ter parado tudo e trocado a empresa, provavelmente tem a ver com isso. Ao contrário, porque as pessoas entenderam tudo errado. As pessoas entenderam que a ação da Polícia Federal tem a ver com a empresa que hoje está cuidando, a empresa que vai fazer o Cais Mauá, que as obras não é nada disso. É que a empresa teria desviado dinheiro de um fundo para investir no Cais Mauá. E isso não se concretizou, entendeu? Porque fundo de investimento, eu vou botando o meu dinheirinho e depois tem quem pega o meu dinheirinho e vai nos melhores investimentos, não é isso?
Tá, então essa é a bronca. Do Tocantins, essa operação aí já está com uma série de irregularidades. Magda, eu vou dizer uma coisa agora que muitas pessoas vão dizer que eu estou sendo um urubu da história, principalmente os empresários em Porto Alegre. Eu vou jogar isso aqui, ó, um mido de ouro rosé. Isso aqui ele e o Rolex é o mesmo padrão. Quanto é essa caneta Alercan, que não vale mais do que R$1. Se cai no Mauá, não sai antes de 5 anos. Não sai. Não sai. Bom, mas nem antes de 6 e 7 anos. Não. Esse Cais Mauá, ele começou quadrado essa operação. Tá, começou, E agora veio para uma outra operação que diz que é legal. Daqui a pouco vai estar IBAMA. Tem o que vai ter de ações aí em cima aí. É muito complicado, complicado em Porto Alegre. Eu não... Tu sabe uma coisa, Magda? Tem um amigo meu de infância, o Saul Veras Boff. Acho que você já ouviu falar, Magda. Saul Boff, claro. Saul Boff claro. É um empresário natural de Capão da Canoa, que ganhou muito dinheiro em Mato Grosso com um supermercado. Ele comprou o estaleiro só, para fazer um maior conjunto, igual Hong Kong, de apartamentos redondos, de forma de cilindro. Sabe quanto tempo já faz isso? 9 anos. Não tem nem a planta. Agora parece que vai sair. Tu tem a tua razão, é o exemplo que a gente vê aqui, as pessoas entram e tentam atrapalhar, enfim. Mas eu acho que essa empresa, Chicão, é diferente. Tá? Eles já prorrogaram o tempo que eles tinham dado de fazer a primeira fase, tá? Já prorrogaram, já aumentaram um pouco esse tempo. Por exemplo, a gente estava com uma dúvida aqui, que como seria se iam derrubar o muro, se não iam derrubar o muro. O projeto que eles estão executando é o mesmo projeto, o primeiro projeto, que é do Lerner, o arquiteto aquele, lá de Curitiba, que faz coisas lindas. E ali onde está o muro da Mauá, até agora, este projeto, lembra que serão vidros desses super projetados para isso, e é uma cascata de água, lembra? E é isso que vai acontecer, me disse o secretário Lemos, no dia que eu encontrei com ele. Pode ser que os IBAMAs, mas olha, foi tão estudado, foi tão discutido isso, e essa empresa não ia chegar aqui e botar milhões, como vai estar botando, e já está trabalhando. Você lembra quando o Dado Bir queria fazer um... Não, eu concordo. O Dado Bir com todo o lobby. Mas é que foi outra época, eles simplesmente abriram uma coisa e botaram as pessoas lá, e não fizeram um cerco, né, ao redor. Essa inspeção toda foi solicitada pelo Tribunal de Contas, lá do Tocantins, pelo conselheiro Alberto Sevilha. Ele disse que no documento que esta ICLA Trust, quando utilizava o nome de NSG Capital, seria suspeita de perda de aplicações no montante de 400 milhões do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins. Esse é o furo da barra. Me chamo Bruna Marcelli e gostaria de pedir à bancada para mandar um beijão para a melhor mãe do mundo, que está fazendo 60 anos hoje, a dona Tânia Mara Martins da Rocha, de Novo Hamburgo. Parabéns, dona Tânia. Amamos o programa e assistimos todos os dias. Vocês nos fazem companhia diariamente. Carla, Leia, por favor. Então aí vai o nosso beijo, o nosso abraço para a nossa telespectadora, completando hoje 60 anos, Tânia Mara Martins da Rocha. E também temos uma outra telespectadora que também está fazendo aniversário hoje, que se chama Fernanda Alves Silveira, essa de São Leopoldo. E o meu amigo rei, Roberto Carlos, está de aniversário hoje também. Quantos anos tem o Roberto Carlos? 77. 77, Mário Barcelos sabe. Legal, hoje, tá o bem. Roberto Carlos faz aniversário junto aos seus amigos. O seu Humberto, que me atacou, desculpe, Humberto que me atacou aqui na frente, mandou um abraço para todo mundo, ele estava passando. Quero cumprimentar vocês, estou assistindo o programa e quero fazer uma reverência toda especial ao dia de hoje, que é o dia do Exército, né? Também. Do Exército Brasileiro. No jornal a gente falou. Isso, do Exército Brasileiro, a minha homenagem ao Exército Brasileiro. Em nenhum momento se furtará de proteger a Constituição e se furtará de proteger aos cidadãos brasileiros a lei e a ordem. O Exército Brasileiro, que eu tenho uma profunda admiração e que sempre tenho me referido durante todos esses anos, em todos os locais onde estive, câmeras e microfones que ocupei, pela reverência que faço ao grande Exército Brasileiro de Caxias e suas tradições. Hoje, dia do Exército, a minha saudação especial. Agora, Mari, uma coisa que eu queria te falar, uma coisa interessante que o Vitorino um dia falou aqui na bancada,
E quem viu o Grande Prêmio de Xangai da Fórmula 1 domingo passado vai dizer exatamente o que eu estou falando. Que país rico é a China, país rico, e que povo pobre o chinês. O povo chinês, ele é paupérrimo. O comentarista da FIA disse que não tinha dinheiro para comprar, a maioria do pessoal que mora em Xangai, um ingresso para ver a corrida de Fórmula 1. As arquibancadas tudo vazia no autódromo. Um autódromo fantasma. E trabalho. E trabalho, qualidade de vida péssima, renda per capita péssima, uma má distribuição de renda. É um povo pobre e um governo extremamente rico. Eu quero mandar, Magda, aproveitando aqui ao Juliano Viegas, o meu cabeleireiro, que arrumou a minha franja hoje. Que arrumou a minha franja exatamente para que cessassem comentários desabonadores aí à minha franja. Então, um abraço ao Juliano Viegas. Isso aí é chuca. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Ele foi elogiado pelo vice-presidente dessa empresa. Paulo Sérgio Pinto está encantado com a franja do Ayrton. Mas agora fica até mal com o Paulo Sérgio. Agora eu tô grandão. O cara tá encantado com a franja. Encantado. Agora eu tô grandão. Televisão tá virando Deixa ele falar, Se o Chicão. doutor Paulo Sérgio Pinto, o Beckenbauer, eu disse pra ele, Chicão, eu vi dois. Eu vi o primeiro, foi Beckenbauer, o segundo, Paulo Sérgio Pinto. Eu vi jogar. Mas quero seguir nos meus abraços aqui. Doutor Paulo Sérgio, a franjinha, o Vitorino com os guri. Doutor Marco Erlândio Orsi Sanches, um brilhante advogado. O nosso querido Marco Antônio da 104, Magda, encontrei nos corredores aqui, ele mandou um abraço pra vocês e disse que nos assiste sempre. Eu fiquei só, Marco, tá indo da água mineral, só toma água mineral. Isso. E por último, o doutor Alexandre Mânica, um brilhante cirurgião dentista. Hoje o meu time aqui estava de primeira dos meus abraços. Olá, Carla e bancada, observando o estagiário do Vitorino. Acho que ele recebeu instruções do mesmo sobre as cores que deve usar no programa. Hoje ele está com um terno que é quase da mesma cor da blusa verde com gola rolê do Vitorino. Daí ela dá uma risada. Aliás, ele é muito sábio como o Vitorino. Adoro vocês. Beijos a todos. Cléo de Santa Maria. Olha aqui, o Jair Carenato manda um e-mail assim. Queridos, observando aqui atrás da telinha, digo com certeza que a Atualidades Pampa supera qualquer telejornal, porque os assuntos são interessantes, todos os integrantes da mesa gostam do que fazem, e mesmo que cada um fique no seu quadrado, é muito bom. A propósito, estou com inveja do terno do Ruschel. Caiu bem nele. Quero só ver o Vitorino amanhã. Será que ele virá de terno? KKK, amo vocês. Abraços ao Marne e ao Chicão. Jair, o Gustavo Vitorino vai morrer de inveja, mas ele tá de férias, querido. Ele vai demorar pra Quer ver o Vitorino? Vai nos gondoleiros. Vai no Gondoleiros amanhã. Vai bombar. Vai no Gondoleiros. Vai no Gondoleiros que o Gustavo Vitorino vai estar lá. Eu trouxe semana passada como curiosidade aqui um deputado que quanto custava um deputado para nós todos, que estava apresentando um projeto de que os juízes de futebol deveriam trazer seu clube de futebol. Não, eu dei o nome, e ele não merece que eu gravasse o nome dele, né? Eu quero dizer, eu tenho trabalhado em cima dessas curiosidades. Mas então nós temos agora o deputado de Brasília, que foi o mais votado, Mari, de Brasília. Esse, evidentemente, eu peguei o nome, o Alberto Fraga, do DEM, Distrito Federal. Veja, como o deputado mais... Foi aceita a denúncia, virou réu. Mais um que vira réu. Isso assim... Então, isso constrange, porque em 2008... Outro preso. Ele era secretário dos transportes e ele aceitou, pediu uma propina e recebeu, está documentado, né, de 350 mil reais no exercício de uma secretaria lá. Eu digo, como é difícil, porque nós vamos acabar chegando aqui, todos os que lá estão, tem o processo. Querido, então, é mais um que foi aceito como réu. Olha aqui, ó, o Luiz Carlos Veiga mandou um abraço ao bondoso Mário. O Luiz Carlos Veiga é de São Leopoldo. E para tu não sofrer muito, eu vou contar isso aqui no final do programa. Oi, Magda, esse Ruschel tem a fisionomia do Adolf Hitler.
Magda, aproveitando essa brincadeira aí, eu trago um assunto sério, porque o Marley tem falado muito nisso. Quem perde a guerra não conta a guerra. Não conta a história. Não conta a história. Não tem direito de contar a história. E eu, por exemplo, tive meus pais morando na colônia, vivendo um determinado momento que eles não podiam falar, só sabiam falar alemão. Minha avó morreu sem saber falar português e não podiam falar, porque senão apanhavam. Se viveu constrangimentos assim. Eu não peguei, lógico, recebi essa história através dos meus pais. E aí, Marli, quando eu, adolescente, criado por essa cultura americana, eu gastei meu estudo, minha conscientização, meu trabalho em aprender a língua inglesa e rejeitei, isso é uma confissão, e rejeitei o aprendizado da língua alemã, porque essa era a cultura que nós recebemos. Também é uma língua escandinava como o inglês. Exatamente. Mas rejeitamos a cultura porque a bomba que nós vimos era aquele filme americano, o alemão mal, o alemão isso, o alemão... Quando nós sabemos que uma guerra ela é terrível para todos os lados, todos cometem seus excessos, e não quero ele defender, porque esse tema é extremamente complexo, mas quero dizer assim que nós fizemos essa rejeição de cultura e felizmente isso passou, né? Hoje é uma língua que voltou a se fortificar pelo mundo, né? E só tem esse arrependimento porque hoje aprender alemão agora seria muito mais difícil. É difícil, né? Pois olha, tanto sacudiram a roseira que caiu o presidente da FUNAI. Ele foi pressionado, mandaram, os ruralistas reclamaram, tiveram um encontro com o ministro Torquato e a pressão foi tão forte que Franklin Berg Ribeiro de Freitas afastou-se. Ele disse que ia se afastar por razões pessoais, mas na verdade ele foi tirado. Ele pediu a exoneração para o ministro da Justiça Torquato Jardim ainda no início da noite desta quinta-feira. E ele disse que por razões pessoais e tal, enfim, mas justamente na Semana do Índio e no Dia do Índio, ele pediu demissão da FUNAI. Estava muito difícil a convivência dele com o pessoal. Ai, adoro todos vocês. Não critiquem o ursinho. Me mandem um beijo de Caxias do Sul, a Ivone. Então, beijo pra Ivone. Boa noite, bancada amiga. Parabéns pelo excelente programa, com muitas informações e humor. É o meu programa favorito. O senhor Ruschel veio para acrescentar mais inteligência e simpatia. É muito elegante. Diz a Sueli do Centro e manda beijos para todos nós. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer o que a Raquel manda dizer. Vai ser uma briga difícil entre o paletó verde do Ayrton e o bordô do Vitorino. Lembra do bordô? O Vitorino conseguiu um concorrente à altura na cor do paletó. Algo que pensei que fosse impossível. KKK. Apenas uma brincadeira. O Ruschel está saindo muito bem, pois além de conhecimento, tem o jogo de cintura de adaptação. Beijos, Raquel. Ruschel. É verdade, né? O Ruschel entrou com total jogo de cintura. Tanto é que amanhã eu já disse pra ele, não toma nada no copo do Vitorino, não aceita comida do prato dele, porque ele vai te matar. Ele quer te matar. Eu quero dizer que eu recebi informação privilegiada. Eu recebi o WhatsApp do próprio. Agora? Eu recebi o WhatsApp do próprio. Ele deve estar nos excomungando. Ele está revoltado com a bancada. Ele está procurando um advogado trabalhista, ele quer interromper suas férias, ele quer voltar, quer direito de resposta. Não vai dar. Ele quer tudo. Eu não sei como vocês vão lidar com ele. Afinal, vocês são os veteranos da bancada. Eu não sei lidar com isso, Magda. Estou te devolvendo o problema. O Rafael Pereira me fez uma pergunta que eu não vou responder. E faz uma colocação. Magda, o Marne tá com uma camisa que parece aqueles papéis de embalar maçã. Abraços, Rafael Pereira. E pior é que é verdade mesmo. Você sabe quem falou? Eu me lembro das manzanas argentinas. Manzanas argentinas. É de Rio Negro. Rio Negro. Mas tá é uma mesmo. Província lá embaixo, perto da Patagônia. Perto da Patagônia. Que, aliás, naquela época as maçãs argentinas eram deliciosas. Aliás, ele jogou hoje. Mas se faz mais maçã como antigamente. Eu comi uma maçã argentina. Eu não sei se era meia, sei lá o que era aquilo. Eu não gostei. Acho que não tem mais aquele sabor que tinha. Talvez o meu paladar esteja ruim. Nós temos uma telespectadora que está fazendo um alerta a todos nós.
Ela diz que está acontecendo em Porto Alegre duplas que circulam nos bancos da capital. Um homem e uma mulher, a mulher com carinha de anjo, né? Observam o idoso, a idosa ou a pessoa com dificuldade de usar o caixa eletrônico e um dos dois pergunta se querem ajuda. Sendo a resposta positiva, eles orientam e dizem que vão olhar para o lado quando for necessário digitar a senha. Mas o que está junto fica gravando e no descuido do idoso, o anjinho pergunta: tá tudo certo, mas já com outro cartão, troca, saindo com a senha que foi gravado pelo comparsa. Só aceite ajuda de funcionários do banco. Boa noite, queridos. E ela pede, inclusive, para não ser identificada, mas ela é uma telespectadora assídua nossa. E eu vou dizer o seguinte, não é só com o idoso e com os idosos. Tem muita gente que tem, às vezes, dificuldade de usar o caixa eletrônico. E isso pode acontecer. E tem uma outra coisa que está acontecendo, que tu estás num lugar e duas pessoas vêm e começam: oi, e aí, fulano, tudo bem? Como é que tu vai? Há quanto tempo? A pessoa está distraída, né? E aí fica conversando, e a fulana e o Beltrano, e tu fica, no primeiro momento, sem saber de onde que essa pessoa, né? E aí, enquanto uma faz isso, a outra rouba o teu celular. Então, muito cuidado. Quando você era assim: olá, oi fulana, tudo bem? Se não te conheço, você sai correndo, porque pode ser ladrão. Serviço de utilidade pública. Recebi um desses WhatsApp aí, dando ciência dos novos valores de multa, e que as multas sobreriam, que se dão valores ali horripilantes. Horripilantes, é bom. Como eu tenho a felicidade de me dar com o pessoal da Brigada Militar ali, até jogo um dia por semana com eles ali, eu imediatamente peguei... Palito? Hã? Palito? Não, joga futebol. Eu tinha entendido a pergunta. Não, eu ainda corro atrás da bola. Então, como eu jogo com eles, eu mandei, olha, isso aqui é oficial, até para que a gente pudesse nominar. E aí eu recebi, que era um fake news, e esse fake news, ele é fabricado, e eu fico pensando qual é o objetivo. Sim. Desde 2015 existe isso aí, me deram todo o material. Todos os anos surge esse reajuste extemporâneo de multas, tentando causar algum pânico, um dissabor na sociedade. Eu não sei, eu não consigo entender o objetivo. Mas então é isso, pessoal, não tem, as multas continuam os mesmos valores ali, o WhatsApp, ele é acompanhado de valores, é acompanhado de comentários sobre os valores. Então essa tranquilidade, pelo menos, esse é fake news. É que as pessoas têm que apurar, né, todas as informações que recebem, ainda mais pelo WhatsApp. Mas os brasileiros, o brasileiro é um povo que é conhecido, né, fora do Brasil, por tomar muito banho, não é? É uma das coisas, por jogar lixo no chão. Sim, também. Mas eu falando, né, da higiene, no caso. Tem alguns brasileiros que tomam até 3 banhos por dia. Pois então, saiu uma pesquisa da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, dizendo que isso é muito ruim para nós. E é verdade. Muito ruim para a nossa pele. Olha só, diz que isso reduz a hidratação da pele, fazendo com que ela fique seca e rachada, facilitando a entrada de germes causadores de doenças. Então a gente não pode tomar. É verdade. Além disso, a chuveirada diária remove os óleos naturais da pele, o que pode reduzir o número de bactérias saudáveis, porque nós temos bactérias saudáveis que são necessárias para o corpo, vírus e outros micro-organismos que vivem dentro do nosso corpo e apoiam o funcionamento do sistema imunológico. Eu que tomo 4 banhos por dia, eu vou morrer a semana que vem. 4? Magda, mas vai gastar a pele? Não, assim, ó, de manhã eu tomo um banho. Normal. Aí antes de vir pra TV eu tomo um banho. Aí eu chego em casa, eu caminho, eu faço não sei o quê, eu tomo banho antes de dormir. E aí, 3 banhos, 3 banhos. Eu tomo 2. 2 já faz bom tamanho, né? Dona Magda, eu só gostaria de falar nos aniversariantes. Sim, lembrando que o The Best, que é o rei, fez aniversário nesse dia. Ontem. Nesse dia 19. Para com ontem, nesse dia 19. Bom, tá bom. Então, o primeiro aniversariante de hoje, talvez o maior político desse país, Getúlio Dornelles Vargas, nascido em São Borja. Eu acho que é desnecessário contar a história do presidente Vargas. Esse homem, amado pelo trabalhador brasileiro, pelo povo brasileiro, odiado por muitos, chamado de ditador por uns, chamado de salvador do Brasil por outros. O homem que trouxe a legislação, a Carta
carta de lavoura, a lei de lavoura da Itália, do Mussolini, implanta no Brasil, com o pagamento de férias, etc., coisa que não existia no Brasil, que foi colocado tanto no Brasil como na Argentina. Getúlio Vargas estaria de aniversário hoje, dia 19 de abril. Manuel Bandeira, o grande poeta brasileiro, né? Manuel Bandeira, quem não conhece, o ator brasileiro Armando Borges. Esse foi um dos maiores atores de televisão que o Brasil teve. Eu me lembro que uma cena de uma novela que ele fez, eu ri tanto que eu me senti mal. Ele fazendo aquela voz, aquele cara de espanto, largou uma mala, e eu nunca esqueci dessa cena. Olha quantos anos faz isso? Mais de 30 anos, e eu não esqueço dessa cena. Ele era simplesmente fenomenal. Jane Mansfield foi criada à sua época, essa atriz, para que ela pudesse não tirar o lugar da Marilyn Monroe, mas sim fazer filmes e fazer talvez até um contraponto com a Marilyn Monroe. Acontece que ela sofre um desastre de automóvel e morre nesse desastre com 30 e poucos anos de idade, infelizmente. Dudley Moore, ator britânico, era um baixinho que fez muitos filmes. Roberto Carlos, já falei no Roberto Carlos, já falamos no decorrer do programa, Dona Magda, completando hoje. Eu ia cantar, mas eu tô rouca. 77 anos de idade. O maior mito da história da música popular brasileira, e eu sempre digo, o mito se sobrepõe à verdade. O mito se sobrepõe à verdade. E quando o mito é maior que a verdade, publique-se o mito. Essa é a verdade. Paloma Picasso, a filha de Pablo Picasso, está de aniversário no dia de hoje também. Al Unser Jr., é automobilista norte-americano, foi campeão das 500 milhas de Interlagos e assim por diante. Luiz Miguel, cantor do Porto Rico, naturalizado mexicano, aqui está mexicano, ele não é mexicano, ele nasceu em Porto Rico, no Porto Rico, foi embora para o México. Eu tive a oportunidade de conhecer o Miguel quando ele menino, muito jovem ainda lá em São Paulo. Eu fui apresentado a ele e o pai dele. Nunca pensei que aquele garoto, tal, loirinho, olhos claros, fosse ser a grande sensação e o grande cantor mexicano, sucesso em toda a América Latina, em todos os países de fala espanhola. Já falei do Luiz Miguel, completando hoje 48 anos, o Rivaldo completando 46, futebolista, a jornalista Renata Capucci, excelente jornalista, grande apresentadora dos jornais da Globo, completando hoje 45 anos. A Kate Hudson, a atriz americana, eu acho uma graça, completando hoje 39 anos. Né? Eu já assisti a alguns filmes que teve a participação dela como protagonista, como a heroína, digamos assim, como a beleza do filme. São esses os aniversariantes, então, dona Tem mais uma, que é a Fernanda. Ela disse: sou de São Leopoldo, estou me formando em letras, sou uma grande fã, telespectadora de todos. O melhor presente que eu poderia ganhar hoje é o parabéns e beijos de todos, pois estou completando 27 primaveras. Beijo, Fernanda, parabéns, feliz aniversário. Tenho uma enorme admiração por ti, tu representa uma raridade entre as mulheres, tuas virtudes, tá? Junto com as meninas, vocês são as Panteras Gaúchas. Beijos para elas, para o moço novo. O moço novo é Ruschel, o nome dele, que possui ares de Richard Gere. Agora sim! De Hitler! Chamar de Bolsonaro. Para o Chicão. Gosto muito dos seus comentários. Ele é o Bruce Willis brasileiro. Por fim, para fechar com chave de ouro, Marne Barcelos, a reencarnação do Sócrates no Brasil. Não deixo de lembrar também do Dr. Vitorino com sua personalidade hilária. Adoro vocês. Beijos a todos. Mande um beijo para minha mãe Rosa e para o meu pai Gilson. Beijo para dona Rosa, beijo para o seu Gilson. Rosa. Eles me ensinaram a assisti-los. São seus telespectadores de muitos anos. Fernanda Alves Silveira. Dona Magda, Richard Gere, Bruce Willis, Zé Colmeia de férias. Essa é a trilogia da bancada. Trilogia da bancada. A trilogia é muito boa. Foi, enfim, decretada a prisão do médico suspeito de abusar de paciente em São Leopoldo. Em 2016, ele já tinha sido afastado de uma unidade de saúde de Caxias do Sul. Em fevereiro de 2016, 4 pacientes o acusavam de abuso sexual. Em setembro, ele foi afastado de uma outra unidade, de uma outra UPA da Serra. E agora
preso em flagrante. Uma menina grávida, enfim, foi consultar dizendo que estava com dor no estômago e ele pediu para ela tirar a roupa e acabou tocando em todas as partes íntimas dela. Como pode uma pessoa acusada por tantas pessoas assumir ainda cargos dentro de prefeituras? É uma vergonha. Ele foi afastado em Caxias do Sul, ele foi afastado numa UPA da Serra e ainda conseguiu emprego em São Leopoldo. Mas tu sabe que o conseguir emprego em São Leopoldo ainda a gente até aceita. Porque mas agora, se tu fores procurar pelo nome dele, ou no Cremers, ou no Simers, tu não acha absolutamente nada. Ele contra ele. Olha aqui, não, nada. Nada. Tu não acha nada. Não, pelo menos até hoje de manhã, quando eu li essa notícia, eu soube disso. Quer dizer, então, tu vai saber aonde? Ele é gaúcho, ele se formou em medicina em uma universidade da Venezuela. Começou a atuar no estado em 2014 através do programa Mais Médicos. E aqui conta, então, toda a história aqui das denúncias contra ele a partir de 2016. Não está explicado nada. Ele é brasileiro, ele pode ter se formado na Venezuela. Mas o espírito bolivariano do mal. Não, ele é doente, né? Ele é doente. Mas tem que ficar preso, tem que ficar preso. Agora, realmente, eu acho que tá faltando o Simers, o Cremers, tem que tomar uma atitude com isso. Porque o homem não foi preso, não responde nada, quer dizer, ele se emprega em qualquer lugar. Ele tem que ser afastado da função até provar sua inocência. Exatamente, né? como fazem com todos os médicos, né? Exatamente. Se tu vai lá procurar se o médico tem alguma coisa, tem. Esse aqui tá sendo investigado por nós que tem denúncias nele. Né, doutor advogado? Sem dúvida. Eu não quero fazer em causa própria, mas a legislação da ordem está muito adiantada nisso. E isso até também fala de prestação de serviço público à população. A ordem tem o seu tribunal de ética, a sua presidência organizada para receber qualquer queixa contra advogados. É examinado por juízes que são advogados qualificados. Há um processo no processo devido legal, existando contraditório, com prazos de defesa, e temos cortado na carne sim, Magda. Eu tenho orgulho de dizer isso para vocês. Eu acho que em todas as classes, nós não podemos ter corporativismo, nós temos que atacar exatamente para que a valorização de todos nós está exatamente nesse senso crítico da responsabilização do próprio profissional. O nosso telespectador Jorge Luiz da Silva de Canoas, ele fala sobre um assunto que no fim a gente vai falando de coisas, vai misturando com os e-mails e vai brincando, enfim, que foi sobre a suspensão da União Europeia da importação de frangos aqui do Brasil, que é muito grave para nós, muito grave. É um prejuízo muito grave, e sendo que a maioria das unidades, das empresas que fazem isso é a BRF, né? Que é a Sadia, é a Perdigão. Agora eles têm tudo, não é só mais Sadia e Perdigão. Então, o questionamento do nosso telespectador é se na Europa não serve para a Europa esse alimento, como é que o nosso Ministério da Agricultura não faz nada? Se lá foi diagnosticado que tem salmonela, bactéria, enfim, quer dizer, a não ser que tenha um ruído nessa comunicação aqui. E aí ele diz exatamente isso. Não está mais do que na hora do Ministério da Agricultura suspender ou até mesmo fechar essas plantas que são produtoras, até que essas empresas solucionem esses problemas? Mas foi um baque hoje, né? Terrível. Isso aí um grande problema está ocasionando, porque o Brasil é o maior produtor de proteína, proteína animal, né? Inclusive de frangos e tal. Isso atinge gravemente. O problema é que os europeus já haviam avisado desse problema, esse problema que foi constatado no frango. Eles colocam algo no frango que os europeus não aceitam, esse produto. Pode até não ser essa não faz mal para a saúde. Pode não ser a bactéria, pode não fazer mal para a saúde, mas eles não aceitam. Não aceitam, e para importar, como eles pagam, eles podem exigir. Quem paga exige, né? Então, eles estão cortando até que seja renovado isso. E o Blairo Maggi, que é o ministro, já havia avisado que iria acontecer isso. Então, o Brasil, o Ministério da Agricultura, não foi pego, nem as empresas, de surpresa no que diz respeito a isso. Um grande prejuízo e, com certeza, a perda de empregos. E certamente o doutor Turra deve estar
com os cabelos em pé, ele que representa e mais toda uma essa vez a associação. Uma grande personalidade. Mais uma vez a omissão pública, porque na época houve uma repercussão econômica muito forte que saiu da esfera comercial e foi para a esfera até governamental, porque houve... Para voltar agora. Né? Exatamente, para restabelecer este comércio foi através de contatos, de relações internacionais, e agora, se imaginando que estivesse solucionado o problema, volta isso nessa extensão. Mas Magda, sabe que tem culpa nesse episódio? Amanhã a gente volta a falar sobre isso. Porque agora a gente tem que ir pra casa, a gente tem que dormir também, assim como vocês. Fazendo arminha. Uma boa noite pra vocês. Até amanhã, depois do Jornal da Pampa.